Na nossa primeira aula, nós vimos como montar esse HTML. Nós vimos como montar esse HTML, que está dividido aqui em seções, né? Ele está dividido, então, em seções, no header, no main e depois aqui no footer. No main, ele está dividido em 3 seções, né? A destaque, a grid home, e depois aqui embaixo nós temos ainda a seção redes sociais. Agora, olhando para o nosso HTML, falta exatamente a questão da formatação. Aqui a gente precisa entender o seguinte: o HTML faz isso aqui, ó, que nós estamos vendo. Ele coloca o conteúdo, ele fala que isso é uma imagem, ele fala que isso é um subtítulo, ele fala que isso aqui é um título, né? Ele vai falar que isso aqui é um link, né? Isso é o papel do HTML. A formatação não é com ele. A formatação é com CSS, ok? E aí entra exatamente aqui o CSS, entra aqui o arquivo que nós criamos e que nós vamos usar para fazer a formatação. Para fazer a formatação em CSS, nós temos que olhar constantemente para o HTML. Ou seja, o que nós fizemos aqui no HTML vai impactar diretamente naquilo que a gente deverá fazer em CSS. Vamos começar pelo começo. Veja, eu tenho aqui uma tag body. Ela representa o corpo, ela representa a raiz, né? Ela representa a base do meu conteúdo. Então, se eu quero fazer alguma coisa para que isso apareça no site inteiro, eu coloco então no body. Se eu quero fazer alguma coisa para aparecer numa seção específica, como header, por exemplo, basta eu formatar a tag header. Então vamos dar uma olhada nisso. Eu vou vir aqui no meu HTML e vou formatar aqui, ó, a tag header. Ok? Vou formatar aqui a tag header. Essa tag ela vai ter uma formatação que vai ser a seguinte. Eu vou colocar aqui, ó, um background color. E essa cor eu vou combinar com a cor que eu já tenho lá naquela imagem que nós criamos. Então ela vai ser a 0E365F. Eu não vou explicar em detalhes aqui a questão da cor, como é que ele monta a questão da cor, porque eu tenho um vídeo onde eu explico exatamente sobre as cores em CSS. Eu tenho um vídeo aqui no canal, vou deixar depois aqui um link na descrição desse vídeo, para que você possa ir lá e entender como é que se formam então essas cores. Por que esse código, né? Existem outras formas? Então lá ele está mais detalhado, eu não vou entrar nesse detalhe aqui para a gente não perder muito tempo. O fato é, eu estou aplicando uma cor de fundo. O resultado, ó, vai ser isso aqui, ó. Ah, não vai ser. Não mostrou cor de fundo coisa nenhuma. Por quê? Bom, aqui nós temos um detalhe que precisa ser observado. Apesar de eu ter vindo aqui e ter feito a formatação, ela não aplicou no HTML, porque no HTML eu não tenho associação nenhuma com o CSS, tá certo? Para que funcione, eu preciso vir aqui no HTML e aplicar aqui uma tag link, ok? Essa tag link, ó, eu vou associá-lo com um arquivo chamado style.css. Em outras palavras, eu estou puxando o conteúdo do arquivo style.css para dentro do meu HTML. Só assim aquela formatação que eu fiz lá vai ter algum efeito, certo? Ao fazer isso, agora sim, lá está, ó, o meu fundo, né, formatado com aquele azul, que é a mesma cor do fundo da imagem que eu tinha aqui, portanto uma mescla com a outra, né, e funciona normalmente. Então, tá ótimo. O que mais que eu preciso fazer? Essa imagem precisa estar centralizada de acordo com o wireframe que nós fizemos, tá vendo? A imagem ela é centralizada, ela tem aqui um espaçamento em cima e abaixo, né? Então a gente precisa fazer isso também. Vamos lá no CSS. O CSS, ó, também não vou explicar em detalhes as regras do CSS, né? Como é que você monta, apesar que eu tenho aqui uma regra, né? Isso aqui é chamado de regra, isso aqui é chamado de propriedade, e aqui o valor da propriedade. Então eu tenho uma regra para formatar o header, eu estou usando uma propriedade background color, e estou usando esta cor aqui, ó, como um valor. Mas eu também tenho um vídeo no canal onde eu explico isso aqui com mais detalhe. Eu não vou explicar aqui agora para a gente não perder tanto tempo.
Vou deixar o link também para esse vídeo, para você entender direitinho como é que funciona a estrutura do CSS, como é que ele trabalha, como é que é montada as regras, né? Quais os significados que a gente tem de cada uma das coisas. O que a gente precisa entender aqui é o seguinte, toda regra ela vai estar dentro de uma chave, preste atenção nisso, ela precisa de uma propriedade, pelo menos, e ela precisa de um valor. Entre a propriedade e o valor eu preciso de dois pontos, desculpa, e depois no final eu preciso de um ponto e vírgula. Tá? Isso aqui é uma regrinha que você precisa considerar. Então, por exemplo, nesse header eu vou colocar também uma propriedade chamada de textAlign e vou colocar o valor center. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Olha só, a imagem vai aqui para o centro. Tá? Então, essa propriedade textAlign é a propriedade que trabalha com alinhamentos, né? Então, o valor center vai permitir que ela seja alinhado ao centro. Depois, eu tenho aqui uma outra propriedade paging, mas eu vou colocá-la com o valor 30, ok? E essa propriedade paging vai fazer isso aqui, ela vai criar um espaçamento interno, tá vendo? Ela vai criar aqui um espaçamento interno, e eu também tenho um vídeo aqui no canal explicando sobre isso, tá? Explicando sobre o paging, tá? Vou colocar também ali depois na descrição. Mas basicamente o paging representa a margem interna, tá? Esse espaçamento interno entre a borda e o conteúdo. Então tá ali, ó, tá centralizado bonitinho. Você deve estar observando uma coisa. Eu vou dar aqui, ó, um Ctrl+, para mostrar uma coisa aqui. Veja só. Veja que existe aqui, ó, um espaçamento, ó, entre o conteúdo e a borda do navegador, ou seja, ele não gruda lá, tá certo? Ele não gruda por quê? Ele não gruda pelo seguinte, por padrão, os navegadores, eles adotam formatação própria, certo? Então, margens, tamanho de letra, tipo de letra, cor do fundo, tudo isso aí é adotado pelo navegador. Por exemplo, quem disse que eu queria uma cor preta desse tamanho aqui? Foi o navegador que escolheu, não falei nada sobre isso. Quem falou que eu queria essa fonte aqui? Eu também não falei nada, foi o navegador que escolheu. Então, dentre as diversas coisas que eles escolhem, uma delas é essa questão aqui do espaçamento. E isso aqui é ruim, tá? Eu não quero isso aqui, eu preciso que ele não considere isso. Então, para resolver esse problema, a gente utiliza uma técnica bastante conhecida em CSS, que é chamada, deixa eu colocar um comentário aqui. Opa, meu Deus do céu, o que eu fiz aqui? Que é chamada de CSS Reset, tá? CSS Reset. Então, isso aqui é um comentário. Para você colocar comentário, você usa Ctrl, ponto e vírgula, ok? Ele vai colocar ali um texto de comentário. Um CSS Reset é o seguinte, ó. CSS Reset, ele pega então aqui, ó, esse asterisco. Esse asterisco é um caractere coringa, tá? Que ele representa todas as tags, tá? Ao invés de eu falar tag A, B, C ou D, não, eu coloco aqui o asterisco e ele vai representar todas as tags. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, em todas as tags do meu HTML, você vai colocar uma margem 0, um paging 0 e vai colocar um box size bordered box. Margin e page diz respeito ao seguinte, olha só o que vai acontecer agora, tá vendo? Agora ele grudou, tá vendo? Não tem mais aquela margem. Então, o margin é uma propriedade que diz respeito ao espaçamento entre um elemento e outro. Por exemplo, a distância entre esse texto e a borda do header diz respeito ao margin, ao espaçamento externo. Já o paging é isso aqui, ó, é a distância entre o conteúdo interno e a borda, tá certo? Então, se você partir da borda desse elemento para dentro, ela é paging e para fora ela é margin. O que eu estou querendo dizer aqui inicialmente é que eu quero 0 em todas, ok? Então o meu header está ok, e aí eu posso formatar as demais tags. Então eu vou colocar aqui a formatação para o main. Lembra que nós temos lá o main? Para o main,
nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui um padding de 40 pixels e de 20. Vamos colocar aqui um max white de 1200 pixels. Opa! E vamos colocar um margin zero alto. Tá, deixa eu só mostrar para você o que aconteceu primeiro para depois a gente entender ali. Olha só, aconteceu isso aqui. Vamos lá. Aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, por exemplo, eu estou falando que o margin é 0. Quando eu faço isso aqui, ó, na verdade, eu estou querendo dizer assim, ó. Opa. Vamos consertar aqui. Ó, eu estou querendo dizer isso aqui, ó. Tanto o margin quanto o padding eu posso aplicar nas 4 bordas, ou seja, na superior, na direita, na inferior e na esquerda. Tá? Nesse caso aqui eu estou dizendo que eu quero 40 pixels lá em cima, na borda superior, 20 pixels na direita, 40 pixels na borda inferior e 20 pixels na esquerda. Tá? Então eu estou querendo dizer isso aqui. Mas eu posso representar desta forma, já que eles são repetitivos. Ó. Então, se eu fizer dessa forma, ele considera 40 pixels em cima e embaixo, 20 pixels direita e esquerda. Tá? Então, ele vai trabalhar sempre com margens opostas. Tá bom? E estou colocando aqui que ele precisa ter um tamanho de 1200 pixels. Eu estou falando que o meu main, tá? O meu main, ele vai ter 1200 pixels. Só para a gente entender o que é o main aqui, eu vou colocar aqui ó, um background color, só para a gente dar uma olhada onde é o main. Olha lá, isso aqui é o main, tá vendo? Isso aqui é o main. Então ele está delimitado aqui em 1200 pixels, mas no HTML a gente vai perceber o seguinte, ó, o main está aqui, ó. Deixa eu fechar essas seções aqui para a gente entender certinho, ó. Tá vendo? Ó? O main, dentro do main eu tenho as 3 seções. Ele não engloba o header e não engloba o footer. Ele é apenas as 3 seções, ó, que são o destaque, o grid, né? E aqui a seção de redes sociais, tá certo? Então, é isso que nós fizemos. Nós colocamos 1200 pixels e perceba que ele está centralizado. Como assim ele está centralizado? Porque aqui ó, nós colocamos esse margin alto. Esse margin zero alto significa o seguinte, o zero, conforme nós vimos aqui na regra, é margem superior e inferior. E o alto é direita e esquerda. Mas como assim alto? Bom, aqui existe um cálculo que precisa ser feito. Veja só, eu falei que a largura do main é 1200 pixels, tá certo? 1200 pixels. Se eu não colocar isso aqui, ó, vou comentar. O que vai acontecer? Olha só, ele coloca 1200 pixels, mas a linha à esquerda, que é o comportamento padrão dele. Então, observe que, de acordo com o tamanho do meu navegador aqui, sobrou um espaço, ou seja, o meu navegador ele é maior que 1200. Então, ele colocou 1200 aqui, o que sobrou ele joga em branco. Mas, como é que eu centralizaria isso aqui, matematicamente falando? Vamos pensar uma coisa aqui. Vamos supor que o meu navegador tivesse 1600 pixels de largura, tá certo? E aqui o main tem 1200, então sobraria 400 aqui. Para eu centralizar, você concorda que se eu pegasse e colocasse 200 pixels à esquerda e 200 à direita, como margem, por exemplo, ele ficaria centralizado, tá correto? Poderíamos fazer isso manualmente, ó. Eu colocaria assim, ó, margin 0, né, em cima e embaixo, e vou colocar 200 pixels, eu não sei se é exato, mas vamos tentar 200 pixels aqui, de margem direita e de margem esquerda. Ó, centralizou, tá vendo? Então funcionou. Só que essa técnica ela tem um problema, né? Ela tem um problema, porque aí eu estou considerando exatamente o tamanho desse monitor meu aqui. O que acontece se eu mudar a resolução dele? Observe o seguinte, ó, eu vou diminuir a resolução, olha lá, não está mais centralizado, porque agora eu tenho uma resolução diferente, não é mais 1600, então eu precisaria refazer o cálculo aqui,
já que agora está sobrando aqui um espaço maior. Então, para evitar esse tipo de problema, eu não coloco manualmente aqui o valor de margem da direita e esquerda. Ao invés disso, eu vou deixar que o navegador faça. Quando eu coloco esse valor alto aqui, eu estou dizendo para o navegador, calcule qual é a margem direita e qual é a margem esquerda, tá certo? Seja ela qual for, você vai colocar metade dela para a direita, metade para a esquerda, né? E aí tudo bem. E aí, olha só, independentemente da largura, da resolução do monitor, do navegador, olha só, ela vai funcionar corretamente. Então, esta é uma técnica que nós temos, né? Muito utilizada quando você quer centralizar um conteúdo. Tudo bem? Então, vou tirar aqui o background color e agora vai ficar ali bonitinho, então, para a gente. Perfeito. Feito isso, agora nós vamos fazer a formatação das seções, a começar por essa seção aqui. Essa seção, ela se chama lá no HTML, vamos pegar aqui. Ah, tá. Agora sim, vamos entender a questão do class. Até então, ó, a gente está formatando tag. Ó, header, main, né? São tags que eu tenho aqui no meu HTML, ó, header, main. Só que aqui, ó, eu tenho 3 tags iguais, ó, section, section e section. Se eu aplicar a formatação para uma section, ele aplica para todas, tá? Então isso não funcionaria, já que eu quero fazer formatações diferenciadas para cada uma delas. O que eu faço em casos como esse? Em casos como esse, eu coloco um class. Um class é o seguinte, eu estou dizendo que lá no CSS eu vou criar uma classe chamada destaque, e essa classe, a formatação que eu der para essa classe lá vai ser aplicada exclusivamente nesta seção aqui, tá certo? Então, como é que eu faço lá no CSS? Eu venho aqui, ó, e coloco ponto destaque. Mas por que ponto? Para diferenciar de uma tag. A tag já existe no HTML, mas a classe eu crio. Então o CSS não tem como saber qual é o nome da classe que eu quero trabalhar. Para isso eu preciso indicar ponto, dizendo que isso aqui é uma classe, e portanto é uma classe que eu criei lá no HTML, que eu associei com ela no HTML, ela se chama destaque, portanto ele pode considerar. Ok? Feito isso, a gente vai fazer então o quê? Qual é a formatação que eu vou dar para ela? Eu vou colocar aqui um text align igual a center, também, vou centralizar o conteúdo, tá? Vou centralizar o conteúdo, então vai acontecer isso aqui, ó, tá certo? Vou pegar o parágrafo, olha só, dentro da section eu tenho um H1 e tenho um P, tá certo? Eu quero fazer uma formatação específica para este P aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu coloco P, abro mais uma regra para ele e vou falar assim, ó, que no P eu vou usar, então, um font size de tamanho 1.2 rain, 1.2 rain, e vou colocar aqui um color de 555. Essa questão do tamanho, vamos só dar uma olhada aqui, pronto, ó. Ele ficou desta forma aqui. Essa questão do tamanho aqui merece uma atenção. Normalmente, quando a gente trabalha com tamanhos, é comum a gente utilizar pixel. Tá? O pixel, ele é o tamanho, ele é a medida, né? A unidade de medida utilizada para tela, né? Seja a tela de um computador, de uma TV, de qualquer outra coisa. Do celular, né? Então ela é medida em pixels. Então é comum a gente usar pixel porque é um referencial fácil da gente trabalhar com ele. Mas, por exemplo, tamanho de uma letra, a gente não costuma definir o tamanho de uma letra em pixels, embora seja possível, tá? Porque o tamanho de uma letra, normalmente, a gente pode trabalhar e deve utilizar um tamanho proporcional. Então, para isso, uma unidade de medida bastante aconselhável de utilizar é o RAIN. O RAIN é o seguinte, o RAIN ele é uma medida proporcional, tá? Quando eu falo 1.2 RAIN, eu estou falando o seguinte, 1.2 do quê, né? Bom, lembra que eu falei que, por padrão, o navegador é que escolhe tudo? Então, assim, ó, por padrão, o tamanho da letra do parágrafo, que está definido aqui, foi o navegador que fez. Esse tamanho padrão,
para a letra que o navegador sugere, normalmente gira em torno de 16 pixels, tá? Em torno de 16 pixels. Então, quando eu falo 1.2 RAM, eu estou falando que eu vou usar 120%, né? 120% de 16 pixels, tá? Então, 1 seria 16 e 0.2 seria aí o valor a mais, tá certo? Por que que essa unidade ela é mais útil da gente trabalhar? Porque ela é útil exatamente quando você quer trabalhar com layout responsivo, tá certo? Para celular. Então, por exemplo, se você mede em pixels na tela de um PC e você aplica a mesma medida em pixel na tela do celular, a proporção pode ficar diferente. Então, ao utilizar o RAM, você passa a utilizar uma medida mais proporcional, né, mais adequada para essa situação. Por hora, o que você precisa saber é o seguinte: um RAM representa o equivalente a 16 pixels. Qualquer coisa abaixo de 1 vai ser menor que 16 e qualquer coisa acima de 1 vai ser maior que 16. Portanto, 2 RAM seria 32 pixels. Tudo bem? Perfeito. E aí, na sequência, a gente vai fazer o seguinte. Na sequência, nós vamos trocar aqui essa letra que nós estamos usando. Falei sobre a questão da letra, que é o seguinte: quando a gente utiliza uma letra, nesse caso aqui é o próprio navegador que selecionou. Mas eu posso vir aqui, ó, e aí lembra que eu falei da questão do buddy? Ó, a questão do buddy. O buddy é a tag principal aqui, né? É o corpo. Então, se eu aplicar alguma formatação para o buddy, por herança, ele vai aplicar para todas as demais tags, tá? Então, eu posso vir aqui, ó, criar uma regra para o buddy, e falar o seguinte, ó, nessa regra, eu quero trabalhar com uma font family, uma propriedade font family. Font family é família de fonte, né? No caso ali eu estou dizendo que eu quero trabalhar com uma fonte Arial. O que vai acontecer? Olha só, ele vem aqui, ó, e troca a letra de tudo, ó, do H1, do texto, do H3, lá do rodapé, ó, do H2, tá vendo? Ele trocou tudo ele colocou uma fonte Arial. Então, eu posso trocar a fonte dessa forma, tá? Eu posso aplicar, então, essa formatação. E quando eu faço isso no buddy, eu tenho essa vantagem, né? Que é ele aplicar em todas as tags, né? Então, eu uso geralmente a formatação do buddy para algumas tags específicas, para algumas estratégias específicas de formatação, quando eu quero aplicar uma formatação para o site como um todo. Tudo bem? Então, por que fonte family? Porque normalmente é o seguinte, ó, se eu colocar dessa forma aqui, ó, opa, ficou duplicado aqui. Ficou duplicado, deixa eu consertar aqui também. Então, ó, a lógica aqui seria a seguinte, ele vai trabalhar primariamente com a fonte Arial. Se o navegador do usuário, se o computador do usuário não tiver essa fonte instalada, ele opta pela segunda opção que eu coloquei. E se ainda assim essa não estiver instalada, ele opta por qualquer tipo de fonte, né? Desde que seja uma fonte sem serifa, tá? Fonte sem serifa. Eu explico sobre isso também em um vídeo que eu tenho lá no meu canal, que você precisa também dar uma olhada sobre essa questão das fontes, tá? Por hora, então, essa fonte aqui vai resolver o nosso problema. Vou colocar ainda, deixa eu ver aqui, ali já está ok, aqui já está ok. Então, nós vamos fazer aqui a formatação do nosso... Eu vou fazer a formatação do rodapé e vou deixar o grid para depois, tá? Eu vou pegar lá o nosso rodapé, o footer, que está lá no finalzinho, tá? Lá no finalzinho. Espera aí, deixa eu só chegar até ele aqui. Lá no finalzinho, ó, eu tenho o footer,
Vou colocar aqui uma formataçãozinha para ele. Pronto, tá lá. Eu só não vou deixar essa cor azul mesmo, ele está um pouquinho diferente do que nós fizemos lá no wireframe, mas tá bom. Olha o que eu fiz aqui de formatação. Coloquei aquela mesma cor de fundo, né? Troquei a cor da letra, tá vendo? Já que o fundo é azul, então a letra precisa ser branco, né? Precisa dar esse contraste. Isso é importante para quando a gente trabalha aí com formatação de CSS. Centralizei o conteúdo, né? Coloquei um page, né? Uma margem interna para ele ter exatamente esse espaçamento aqui. E depois apliquei ali também uma margem top de 40 pixels, que é exatamente para ele dar um espaço aqui do conteúdo, né? Para não ficar grudado um com o outro ali. Tá bom? Então aqui está tudo bem, o cabeçalho e o rodapé. Agora a gente precisa trabalhar aqui no meio. E aqui é que está o ponto que você precisa prestar mais atenção, tá? É o ponto mais importante em termos estratégicos, tá? Porque aqui a gente vai trabalhar com algumas estratégias de formatação que precisam ficar bem claros. Então, primeiro a gente precisa dar uma olhada aqui no nosso wireframe. Nosso wireframe sugere o seguinte: eu tenho 8 cards, tá certo? Então ele me sugere que eu coloque 4 em cima e 4 embaixo. Então preste atenção no seguinte: por padrão, ó, o HTML vai fazer o quê? Ele vai pegar os meus cards e vai empilhá-los, um em cima do outro. Não tem nada, tem um em cima do outro, não tem nada de 4 em cima e 4 embaixo. Tá? Então esse é o padrão do HTML. Ele vai colocar um item sobre o outro, tá certo? E aí, o que acontece? Se a gente der uma olhada no HTML, a gente vai perceber o seguinte, ó. O que eu tenho aqui é uma tag div. Tá vendo? Essa tag div, ela é uma tag contextual, né? Ela é uma tag, um container, uma caixa, onde dentro dela eu vou inserir então os meus conteúdos, tá? Então essa tag ela tem uma forma, ela tem esse comportamento que é ficar uma em cima da outra. Na medida que eu coloco o conteúdo nessa sequência, dessa forma, é dessa forma que ela vai mostrar lá no meu HTML, lá no site. Então eu preciso agora usar em CSS uma estratégia que me permita transformar esse código que está empilhado em códigos em linha dessa forma, né? Com essa divisão, colocando ali 4 em cima e 4 embaixo, tendo uma orientação horizontal e não mais uma orientação vertical. Tudo bem? Para fazer isso, a gente vai utilizar um recurso do CSS conhecido como Flexbox. Tá? O Flexbox é o recurso que a gente vai usar. Não dá tempo da gente fazer nesse vídeo ainda. O meu tempo aqui do vídeo está encerrando e eu vou jogar isso no próximo vídeo para a gente tratar isso de uma forma específica, dada a importância que é esse conteúdo. Tá bom? Continuamos lá.